Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e versículo de número 32. Aqui a Bíblia conta uma história bem pequenininha, bem curtinha, a respeito do Enéas, né? Mas mesmo a Bíblia utilizando aqui apenas 3 versículos para contar essa história, a gente consegue extrair aqui muitas informações, muitos ensinamentos aqui desse texto. Então, eu gostaria de ler com vocês. Atos 9:32, assim. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia fala aqui nesse texto que Pedro, ele passando por toda parte, eu acredito que Pedro não estava perdido, nem andando sem rumo, mas sim indo ali, quando a Bíblia narra por toda parte, indo ali de cidade em cidade, visitando então as igrejas. Algo muito parecido com aquilo que fazia Paulo, indo ali de cidade em cidade, cada local daquele onde foi plantado ali uma igreja, e ele ia lá para fortalecer a fé dos irmãos. Eu acredito que Pedro, da mesma maneira, quando a Bíblia narra que indo por toda a parte, era justamente nesse sentido, indo cidade por cidade ali, verificando como é que estava a igreja e tal, indo ali para dar uma palavra, indo ali para fortalecer então os irmãos. E a Bíblia diz que nessa andança dele, então, ele indo por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então ele chega na cidade de Lida e a Bíblia diz que ele vai aos santos que estavam naquela cidade. Obviamente, quando a Bíblia usa aqui o termo santos, está falando dos irmãos em Cristo, está falando dos irmãos que foram santificados em Cristo Jesus. Aqui não está fazendo uma menção de uma comunidade judaica, vamos dizer assim, ou qualquer coisa parecida. Não, está falando de uma comunidade cristã, de discípulos de Cristo. Isso é que a Bíblia descreve como aqui os santos, então. E aí vamos lembrar que era muito comum naquela época, até por conta da perseguição, o próprio livro de Atos registra isso, que os cristãos começavam a viver em pequenos grupos ali, formavam uma verdadeira comunidade ali, onde um ajudava o outro, onde muitas vezes eles viviam até de uma maneira comunitária, então. E Pedro está indo visitando essas igrejas, como eu disse, chega justamente em Lida, visitando ali os irmãos de Lida. E o que acontece é o seguinte, versículo 33. E achando ali certo homem chamado Enéas. Então perceba que naquela comunidade, vou assim chamar, de crentes, de irmãos em Cristo Jesus, ele achou um homem, um discípulo de Cristo, alguém que fazia parte daquela comunidade, alguém que um dia havia ouvido o Evangelho, crido nele, entregado a sua vida para Jesus, que cria na ressurreição dos mortos, que cria que um dia Jesus iria voltar, ou ainda que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E Enéas era um crente daqueles ali. Só que é interessante o termo que a Bíblia usa, e achou ali certo homem chamado Enéas.
O que me parece pelo relato bíblico, não sei se vai entender a minha colocação, que o Pedro trombou com Enéas. Né? O Pedro, ele achou ele ali, não foi alguém que disse: ô Pedro, olha que bom que você veio aqui na nossa cidade. Que bom que você veio visitar a nossa igreja. Ô Pedro, olha, tem aqui um homem paralítico, ele crê em Jesus, mas ele está sofrendo. Vamos lá orar por ele. Não, não foi isso que aconteceu. No domingo agora eu pregava sobre a sogra do Pedro. E a Bíblia diz que, esse mesmo Pedro aqui, né? A Bíblia diz que Jesus foi até a casa do Pedro e chegando lá, diz assim, e rogaram por ela. Então eu não sei quem, mas alguém vai até Jesus e faz um pedido, um rogo a Jesus. Diz: Jesus, olha, aqui está, vamos supor que seja a filha dela, ou a esposa do Pedro. Olha, está aqui a minha mãe, ela está doente. Ou quem sabe se fosse o Pedro: Jesus, olha, a minha sogra está aqui doente. Ou quem sabe alguém, sei lá, da casa, mas que chega para Jesus e roga por ela. Não é o que acontece aqui. Como eu já destaquei, a Bíblia diz que achou ali certo homem. O que vem na minha cabeça, o Pedro por lá, anda para um lado, anda para o outro, entra na casa de um, entra na casa do outro e tal. E daqui a pouco ele encontra lá o Enéas. Eu fico imaginando, dizendo: e esse aqui quem que é? Ah, esse aí é o Enéas, o paralítico. Olha que coisa séria. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande para nós não nos acostumarmos com o Enéas. E o que eu quero dizer com isso? Né? Olha só, fazia 8 anos que ele estava ali sofrendo. Fazia 8 anos que ele era paralítico. Então, não é um problema de nascença, obviamente. Já é um homem, não é uma criança. Então, provavelmente ao longo da vida dele, ou ele sofreu um acidente, né, ou alguma doença que o debilitou a ponto de ficar paralítico, mas a lógica nos remete a ter um acidente, talvez um acidente de trabalho, alguma coisa assim, uma queda, não sei, alguma coisa pode ter acontecido com ele, que fez com que ele ficasse paralítico. Então, quem sabe, e aqui é só especulação, tá, gente, né, a minha imaginação, mas quem sabe sofre um acidente, então a igreja se reúne, ora por ele, mas ele continua paralítico. E a igreja está orando por ele, mas ele continua paralítico. E aí chega um momento que as pessoas começam a se acostumar com Enéas paralítico. E isso é muito comum, às vezes acontece na igreja, assim como acontece na casa, como acontece no lar. Né? Aonde muitas vezes alguém diz assim: aquele ali, não, aquele ali é assim mesmo. Não é dessa forma? Naquela pessoa ali, aquela ali não tem jeito. Isso acontece muito na igreja, né? Às vezes a gente começa a olhar para certas pessoas e diz: não, aquele irmão é assim mesmo, aquele lá, não, deixa ele ali, porque pelo menos ali no cantinho não incomoda muito, aquele é assim mesmo. E aquela outra lá, não, aquela lá é até conhecida, que é figurinha carimbada, aquela é fofoqueira, tem uma língua terrível, mas melhor nem falar muito com ela, deixa ela lá no cantinho dela, não é assim? O outro diz: não, aquele irmão lá, não, aquele irmão sempre arrastou da perna, faz anos já que ele arrasa a perna, não precisa nem orar por ele, porque é assim mesmo, porque ele já tem esse problema. Aquele outro lá, você está entendendo o que eu estou falando? E assim vai, porque a gente começa muitas vezes a se acostumar com certos problemas, com certas paralisias, com certos defeitos. Poxa vida, eu não vi aquele irmão mais na igreja. Não, aquele irmão é assim mesmo, ele vem aqui na igreja, fica 1, 2, 3 semanas, daqui a pouco ele some, fica uns 3 meses fora, daqui a pouco ele volta, aparece ali. Aquele irmão é meio turista, assim, ele só vem lá de vez em quando. É assim mesmo, não adianta nem orar por ele. E às vezes a mesma coisa acontece também na casa, no lar, como eu dizia. Quando se começa a olhar para um familiar
poxa vida, mas esse jovem é rebelde. Ah, não, isso aí sempre foi assim, desde criança, isso aí não tem jeito. E a gente não ouve isso direto e reto? Né? Pessoas falam, não, pastor, meu casamento não está lá essas coisas, mas também, né, pastor, meu casamento nunca foi muito bom mesmo. Então é assim mesmo, meu marido é daquele jeito, eu sou desse jeito, então não vamos nem criar muita expectativa. E a gente muitas vezes vai se acostumando, assim como muitas vezes nós vamos nos acostumando com o nosso próprio problema, com o nosso próprio, vou assim chamar, defeito, ou com a nossa própria doença, enfermidade. Aí surge um problema de saúde, e como eu pregava até no domingo sobre isso, a gente logo procura uma explicação natural para aquilo. Uma explicação lógica. E diz, não, eu tenho esse problema de saúde aqui, mas isso aí é da idade. Não é isso? Não, eu tenho esse problema de saúde aí, mas não é nada espiritual. Não é nada assim que eu deva orar para o milagre acontecer. Não, isso aqui foi um acidente que aconteceu. Então, quer dizer, então não tem muito o que se fazer, então simplesmente eu tenho que aceitar esse problema. E talvez era esse pensamento que tanto Enéas quanto aquela comunidade tinha com relação ao seu problema físico. E que às vezes a gente tem. Não, a minha diabetes está alta, mas é que eu como muito doce mesmo. Não, a minha pressão é alta ou é baixa. Ah, não, mas meu pai e minha mãe também tinham pressão assim, então é algo hereditário. Não, surgiu essa doença aqui. Ah, mas tem muita gente na minha família que também teve essa doença, então é assim mesmo. E simplesmente começamos a aceitar as coisas como se fossem naturais. Então, entenda só, o Pedro chega, que a própria Bíblia, que o próprio Paulo chama ele da coluna, de uma das colunas da igreja, que foi o primeiro líder da igreja cristã, um camarada que andou com Jesus, um camarada que a Bíblia diz que eles colocavam os enfermos no chão, na rua, para que quando ele passasse, a sombra dele projetasse sobre os enfermos, para que eles fossem curados. Amém? Esse camarada chega lá e não tem ninguém para rogar pelo Enéas, não tem ninguém para dizer, ô Pedro, glória a Deus, você veio aqui, vem cá, deixa eu levar você até o Enéas. Não. Como eu dizia, ao meu ver, ele trombou com o Enéas. Ele achou o Enéas. Porque talvez na cabeça daquelas pessoas ali, o problema do Enéas não tem solução. Ele é paralítico, vai fazer o quê? Ele não vai sair dessa cama. Não tem nenhuma perspectiva de melhora. Ele é paralítico. E às vezes nós vamos tendo uma mentalidade paralítica. Ah, não, mas eu sou pobre. Eu vou fazer o quê? Ah, mas eu sou doente, né, pastor? O que eu posso fazer se eu sou doente? Você está entendendo? E assim vai, tantas outras coisas. Que simplesmente nos acostumamos com aquilo. Que simplesmente aceitamos aquilo, vamos nos acostumando, e esse que é o grande problema, esse que é o grande perigo. E o ser humano, ele se acostuma muito fácil com as coisas. E por um lado isso é algo bom, mas por outro lado é muito ruim. Porque as coisas vão acontecendo devagarzinho, de forma gradual, e as pessoas vão se acostumando, e vão se acostumando, e vão se acostumando, e vão se acostumando. Você já viu que, por exemplo, vai se elevar uma taxa, vai se elevar alguma coisa? Nunca é assim de supetão, né? Sempre assim, aumentou 0,5%. Mas não é muito. Passa 2 semanas, aumentou mais 0,25%. Mas 0,25% não é muito. Passa mais uma semana, aumentou mais 0,5%. E assim está aí. Daqui a pouco, você entende?
Daqui a pouco o valor está lá nas alturas, mas a pessoa foi se acostumando, foi aceitando e tal. E assim muitas vezes o diabo ele age, assim muitas vezes o diabo ele faz. Eu gosto de dizer que ele vai cozinhando a pessoa em banho-maria. Porque se ele vier atacar tudo de uma vez, você para e diz, opa, pera lá, que negócio que é esse? Não, está amarrado, tem alguma coisa errada aqui. Mas aí ele vai colocando um probleminha hoje, eu vou me acostumando, um amanhã, mais outro, mais outro, mais outro. Quando eu vejo, meu irmão, eu estou cheio de doença no meu corpo. Quando eu vejo, eu estou cheio de problema nas mais diversas áreas da minha vida, simplesmente porque eu vou me acostumando com aquilo. Assim como aquela comunidade havia se acostumado com o Enéas, o paralítico. Mas aí Pedro chega lá e vê aquele homem naquela situação. E olha que interessante que acontece. Versículo 34, diz assim: e disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Amém? Meu irmão, é isso que precisa entrar no meio do seu coração, sabe? A gente tirar o Enéas aqui e colocar o nosso nome, e hoje a gente declarar o Luciano, Jesus Cristo te dá saúde. Ou Maria, Jesus Cristo te dá saúde. Ou João, Jesus Cristo te dá saúde. E assumir isso para a nossa vida. Porque olha só, Enéas era um crente. Enéas, ele cria no Jesus, Filho de Deus, que deixou a sua glória e se encarnou e veio nessa terra como um homem para morrer por nós. Ele cria nesse Jesus. Ele cria no Jesus que salva. Ele cria no Jesus que iria voltar para buscar a igreja. Ele cria no Jesus que perdoava os pecados dele. Ele cria no Jesus, vou colocar aqui, que abençoa, que restaura, que faz isso e aquilo. Só que ele tinha uma dificuldade de crer no Jesus que faz isso aqui, que dá saúde. E às vezes o mesmo acontece comigo e contigo. Se alguém perguntar para nós, você crê que Jesus salva? A gente diz, amém, eu creio, Ele é o único caminho, a verdade, a vida. Não há outro nome dado debaixo dos céus pelo qual os homens possam ser salvos. Ele é o Salvador. Aí se eu perguntar, você crê que Ele pode salvar todas as pessoas? Eu creio que não tem ninguém tão ruim que Jesus não possa salvar. Ele pode salvar todas as pessoas, toda a humanidade. Aí eu pergunto para você, você crê que Jesus cura? Amém, eu creio que Jesus cura. Você crê que Jesus cura todo tipo de doença? Eu creio, pastor, que não importa qual seja a doença, Jesus cura. Você crê que Jesus vai curar a tua doença? Ai, se Deus quiser, né, pastor? É assim ou não é? Você vê que já mudou a coisa. Você vê que a fé já não é mais a mesma. Porque a pessoa, ela crê no Jesus que faz. Ou melhor, crê no Jesus que já fez. Porque a Bíblia diz que pelas feridas dele, nós fomos curados. Essa obra já foi feita. Jesus sequer precisa fazer. Na verdade, ele já fez. Ele já nos deu isso. Mas aí nós cremos que Jesus cura toda e qualquer enfermidade. Mas aí quando é o nosso caso, quando é a nossa situação, aí a gente já balança. Você entende? Você crê que Jesus, eu creio que Jesus cura. Você crê que Jesus cura o teu problema, que Jesus te cura? Ah, se Deus quiser. Ah, pastor, eu estou orando por isso. E assim vai. E aí você escuta todo tipo de declaração evasiva, né? Mas dificilmente você crê, não, pastor, olha, eu estou curado em nome de Jesus. Amém. Então,
Pedro, ele vai apresentar o Enéas, porque o Enéas já conhecia o Jesus que salva. Porque ele era um cristão. A Bíblia diz que Jesus vai lá, que Pedro, melhor dizendo, vai lá aos santos de Lida e encontra o Enéas. O Enéas está lá. O Enéas é um cristão. O Enéas crê no Jesus que salva. Mas talvez não lhe foi apresentado ainda esse Jesus que o Pedro está apresentando para ele. O Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E entenda, isso é muito importante a gente compreender. Porque eu acabei de afirmar há pouco que a cura não é algo que o Senhor ainda fará um dia. E muita gente não é curado porque não consegue entender isso. Você diz, aquilo que eu falava, você crê que Jesus te curou, e a pessoa diz, amém, pastor, um dia eu ainda vou ficar curado dessa doença. Então, eu preciso crer que aquela obra já foi feita, que aquela obra diz respeito à minha vida, diz respeito ao meu problema. Quando a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, eu preciso crer que aquela enfermidade que hoje está afetando o meu corpo, que aquela foi levada por Jesus. Que essa obra foi feita na cruz. Quando Pedro diz aqui, Jesus Cristo te dá saúde, o Enéas, talvez você está esperando um dia isso acontecer com você, mas Jesus te dá saúde hoje. Assim como Ele vai nos dar saúde amanhã, assim como Ele vai nos dar saúde daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, assim como Ele está me dando saúde hoje, agora. Então, o que o Pedro está dizendo é, o Enéas, você precisa olhar lá para trás, lá na cruz, a obra que Jesus fez, e crer que aquela obra toca você hoje. Que aquela obra diz respeito à sua vida hoje. Por isso Jesus Cristo te dá saúde. Ele te entrega. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente receber. Porque da parte dele já me deu. Agora cabe a mim receber então essa saúde. E aí o que acontece? Olha só, diz assim, e aí vem uma ordem, Se Jesus Cristo te dá saúde, Enéas, então não fica nessa cama aí não. Levanta-te, faze a tua cama. Bom, se Jesus Cristo te dá saúde, então você não precisa ficar nessa condição, nessa situação. Você pode se levantar, você pode viver a cura, você pode desfrutar daquilo que Ele está te dando, daquilo que Ele está te oferecendo. Aí a Bíblia diz assim, e logo se levantou. Entenda que aqui não houve uma oração, não houve uma imposição de mãos. Se a gente lê um pouquinho antes, o capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro, mesmo Pedro e João estão entrando no templo, lá pela porta formosa. E havia um paralítico que era colocado ali àquela porta. Coxo. E aí ele pede uma esmola. Quando ele pede, o Pedro diz, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, naquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno Adriano. Foi lá e pegou ele pela mão e o levantou. E o homem ficou de pé. Agora, no caso aqui, sequer o Pedro faz isso. Pedro não diz, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, pega na mão dele, levanta. Não. Ele simplesmente fala isso, e o homem, então, se levanta. É interessante que a Bíblia diz assim, e logo se levantou. Vamos lembrar que algumas vezes a Bíblia diz assim, e imediatamente
tal coisa aconteceu. Não é o caso. O milagre não aconteceu imediatamente. O milagre aconteceu logo. Logo, dá a ideia para nós que passou um tempo, mas que esse tempo é curto, não é isso? Né? Logo, não demorou muito tempo, mas também não foi imediato. Levou ali um decurso de tempo. Não sei se esse logo se refere a 5 segundos, a 10 segundos, a 1 minuto, a 10 minutos, ou quem sabe até a meia hora. Se a gente parar para pensar que ele estava 8 anos enfermo, se levasse 1 hora para ele levantar, ainda a gente poderia dizer, logo se levantou. Verdade, não é? Comparando aos 8 anos que ele está paralítico. Então, quer dizer, mas creio que talvez não tenha demorado tanto, mas, enfim, logo, como eu disse, não sei se é 5 segundos depois, ou se 5 minutos, ou se meia hora depois. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que aquele homem recebeu o milagre, e eu creio que esse logo aqui é justamente quando ele vai assimilando aquilo que Pedro falou. E quando o entendimento dele vai mudando, então aquilo começa a se refletir no corpo dele. Quando ele ouve aquelas palavras de Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, e o Espírito Santo de Deus que estava dentro de Enéas, confirmou com o Espírito dele, então surgiu aquela fé, surgiu aquela certeza no coração dele, que Jesus Cristo estava dando para ele saúde. Enquanto ele vai assimilando aquilo, entende? Né? Quando ele vai e começa a crer naquilo, pera lá, então, a obra que Jesus fez lá na cruz não é referente a algo simplesmente do passado. Ou algo que, um dia ele vai me curar. Eu já li na Bíblia tantos milagres que Jesus faz, e eu creio que Jesus curou, eu creio que um dia ele vai me curar. Não, mas ele entendeu, pelas palavras do Pedro, que Jesus Cristo dá a ele saúde. Então, que não era algo referente simplesmente ao passado, ou referente ao futuro, mas era algo referente àquele momento ali. Porque o Senhor Jesus que faz um paralítico andar, sabe que tem algum problema, nossa saúde, que ele não possa curar? O mesmo Jesus que dá a ordem a um defunto, que está há 4 dias morto e sepultado, e aquele homem volta à vida, será que ele não pode curar qualquer tipo de problema de saúde que eu e você possamos ter? Mas nós precisamos crer que ele nos dá saúde. E a hora que aquele homem começou, a crer naquilo, então Jesus Cristo me dá saúde. Eu fico imaginando, que daqui a pouco assim, e repito, gente, isso é minha imaginação. A Bíblia diz que ele logo se levantou, Mas me permite aqui, eu acredito que a Bíblia me abre margem aqui. Claro que eu não posso imaginar o que não está no texto, mas me abre margem para pensar naquele homem daqui a pouco assim, começando a movimentar os dedos, e lá dentro dele dizendo, Jesus Cristo está me dando saúde, Jesus Cristo está me dando saúde, e daqui a pouco ele começa a movimentar os dedos do pé, e daqui a pouco ele começa a movimentar as mãos, daqui a pouco ele começa a esticar o pé assim, e daqui a pouco ele começa a sentar na cama, amém? Daqui a pouco ele puxa as pernas assim para fora da cama, e aí a Bíblia diz, e ele se levantou. O homem que era paralítico, estava há 8 anos jazendo, sofrendo, debilitado naquela cama, agora está de pé. Por quê? Pastor, porque era o Pedro. Meu irmão, o Pedro não fez uma oração. O Pedro não impôs as mãos. O que aconteceu ali foi que a hora que aquele homem entendeu que Jesus Cristo lhe dava saúde,
o seu corpo foi completamente restaurado. Enquanto eu e você, sabe, não cremos, não entendemos de verdade o que a Bíblia diz, então nós vamos ficar muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, eu falava no culto da manhã, olha só, a pessoa vai no médico, faz lá um exame, ou o médico examina e diz para a pessoa, olha, você está com tal doença. Hoje em dia está pior ainda, né? Que às vezes a pessoa nem no médico não vai no Google, assim, vai lá na barra de pesquisa, coloca os sintomas e ela mesmo diz, não, eu estou com tal doença. Né? Aí você pergunta, quem falou? Não, eu vi na internet. Né? Já está assim o negócio. Mas, enfim, voltando ao caso que deveria ser o correto. Eu fui no médico, o médico diz, olha, você está com tal problema, então para você melhorar, você tem que tomar aqui esse remédio aqui. Aí ele receita o remédio. Eu vou lá e compro o remédio. E aí, vamos supor que seja um tratamento ali contínuo, que todo dia eu tenho que tomar aquele remédio. Então eu vou lá, pego aquele comprimido e eu tomo aquele comprimido. Meu irmão, você sabe o que tem dentro daquele comprimido? Não sabe. Nós, meros mortais, né, vamos assim dizer, nós não sabemos o que tem dentro daquele comprimido. A gente lê lá na caixinha, né? Você pega a caixinha do remédio, uma bula, aí você lê lá a composição, né? Indicado para o tratamento de tal doença. Não é assim? Mas você, só porque está escrito na caixinha, só porque está escrito na bula, quer dizer que aquele medicamento, aquele comprimido tem aquilo. Ou ainda que venha a ter, eu acredito que se eu tomar um comprimido daquele, eu vou ficar bom. Ou pelo menos não vou piorar. Mas eu não consigo crer no Filho de Deus, que deixou a sua glória, que desceu aqui como homem, que morreu na cruz do Calvário em meu lugar, que levou sobre si as minhas dores, doenças e enfermidades. Eu não consigo crer naquilo que a Bíblia diz, mas eu consigo crer numa bula de remédio. Você está entendendo? Eu consigo olhar para aquele remédio e dizer, olha, eu tenho que tomar esse remédio que eu vou ficar bom. Mas eu não consigo crer que Jesus me dá saúde. Eu creio no que diz a bula do remédio, mas não creio no que diz a palavra de Deus. Você está entendendo? Ontem eu estava mexendo nas redes sociais, eu vi um videozinho, comecei a dar risada. Não sei se alguém viu algo semelhante, mas um rapaz, ele fez assim, como se fosse, sabe aqueles chamados assim, da televisão, plantão, notícia urgente e tal, que de vez em quando aparece. Ele, né, fez um negócio parecido com aquilo e tal, e editou um texto assim, né, que era até lido por uma voz de computador. Então, tipo, você já nota assim, que não é nenhum negócio tão bem feito assim, né? Mas, enfim, lendo assim, e aí aparecia o texto embaixo, e aí ele foi e jogou na televisão. Aí estava a família na sala, aí ele ligou o celular para gravar a reação do povo, né? E jogou o vídeo na televisão. E todo mundo na sala e tal, daqui a pouco, entra o vídeo na televisão. Tal, notícia urgente. Aí começa uma voz, né, aquelas vozes de computador, olha, está desaparecendo pessoas por todo o mundo, e as pessoas estão sumindo e tal, estão deixando apenas as roupas e os pertences para trás, e não sei o que mais. E aí quando começou assim, um começava a olhar para o outro, né? Tipo, Jesus está voltando, né? E tal, e aí começaram, glória a Deus, aleluia, e tal, e aquela coisa toda, e um já pulou no sofá e começou a fazer festa, e aí começou, né? E há alguns relatos de pessoas que ouviram o som de trombeta, né? E tal, e continua assim, o pessoal lá, amém, Jesus está voltando, e tal, e relatam que crianças e adolescentes
todas desapareceram, né? Mas entre os adultos, apenas alguns e tal. E aí tem uma menininha que está lá assim, ó, comemorando feliz da vida. Quando ela ouve essa parte assim, você vê que o semblante dela muda, né? Que ela põe a mão na cabeça, começa a ficar desesperada, começa a chorar. E daqui a pouco aquela turma que está lá fazendo festa, aleluia, glória a Deus, começa a cair a ficha. Pera lá. Se Jesus voltou, o que aconteceu? Né? A gente ficou para trás. Né? E aquela turma começa a entrar então em desespero, aquela menininha começa a chorar aos prantos, né? Ali. Mas duas coisas me chamaram a atenção naquele vídeo. Duas coisas. Em primeiro lugar, justamente essa questão, né, que o rapaz ali brinca, né, do desespero da família, ao pensar, rapaz, Jesus voltou, mas eu não ouvi trombeta nenhuma. Aqui em casa não sumiu ninguém, está todo mundo aqui. Né? Primeiro esse desespero. Perdão. Mas a segunda questão que me chamou a atenção ao vídeo é o seguinte: como é que pode? Porque eu vi algo na televisão, até inclusive mal feito, mas enfim, eu vi algo na televisão, eu tomo aquilo como verdade absoluta. Eu lembro de quando eu era garoto e às vezes se reunia assim com os meninos, né, os garotos ali da rua, e alguém chegava falando um negócio absurdo, ficou sabendo que aconteceu tal coisa. E a molecada, rapaz, bem capaz, sei lá, vem sei que essas conversas e tal. E aí a pessoa dizia assim, vê se você nunca ouviu isso. É verdade, rapaz, eu vi na televisão. Não é assim? Eu vi na televisão. E sabe o que acontecia? A discussão acabava. A discussão acabava, porque tinha-se aquele pensamento, não, se passou na televisão, é verdade. E até hoje, graças a Deus, até com a questão da internet, caiu um pouco essa questão da televisão. Essa manipulação. E é muito claro, meu irmão, não precisa ter muito neurônio na cabeça para entender, para perceber como, principalmente o jornalismo, mas a televisão de uma forma geral, se perderam. A manipulação é triste, terrível. Né? Mas sempre foi assim. É que a gente não tinha outra fonte para checar. Então, a pessoa começa a tomar aquilo ali como verdade absoluta. Não, mas apareceu na televisão. Não, mas eu vi no jornal. Não, você viu no jornal? Então só pode ser verdade. Mas, infelizmente, até hoje, muitas pessoas tomam aquilo que vem na televisão, outras até aquilo que vem na internet, como verdade absoluta. Mas não conseguem crer nesse livro aqui de capa preta. Então nós precisamos, ter a nossa fé fundamentada na palavra. E a Bíblia diz, Jesus disse, a palavra de Deus é a verdade. A única verdade absoluta que existe é a palavra de Deus. Essa é a verdade absoluta. O resto, meu irmão, como a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, mas apenas Deus verdadeiro. Então eu tenho que crer naquilo que a Bíblia diz. Agora, o problema é, como eu disse, às vezes eu creio mais num comprimido, que eu não faço a mínima ideia que tem ali, só por causa que está escrito na receita. E vamos falar a verdade, a maioria de nós sequer lê a receita. São poucos os que lê a receita. A minha esposa é interessante, ela pega,
primeira coisa, ela abre a caixa do remédio, ela vai ler a receita inteira primeiro, né? Eu acho que se eu li alguma, eu duvido alguma que eu tenha lido inteira. Geralmente eu só vou ser uma contraindicação, deixa eu ver se tem alguma contraindicação, né? Mas a pessoa, entenda, a pessoa, ela muitas vezes crê mais em uma bula de remédio do que na Bíblia. Então, que eu e você possamos, que essa frase que Pedro declarou sobre a vida de Enéas possa entrar no meu e no seu coração. Enéas, e como eu disse, eu tenho que colocar o meu nome aqui, e eu dizer para mim mesmo, Luciano, Jesus Cristo te dá saúde. O meu corpo vai ter saúde, o meu corpo é sarado, porque Jesus Cristo me dá saúde. E quando, assim como aconteceu com Enéas, vai acontecer comigo. Quanto mais eu assimilar essa verdade, quanto mais eu crer nessa verdade, mais isso vai se manifestar na minha vida. E que eu e você possamos crer. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.